Um dos aspectos mais notáveis sobre a anta é seu focinho. Diferente de muitos outros animais, o focinho da anta é adaptado para funções especiais, funcionando como uma espécie de mini tromba, parecida com a do elefante. Esse focinho flexível permite que ela se alimente com facilidade em locais de difícil acesso, ajudando a alcançar folhas, frutos e ramos. Esse órgão é uma verdadeira ferramenta, que confere à anta uma vantagem adaptativa no ambiente selvagem. Com ele, a anta pode pegar comida do solo, de arbustos mais altos e até dentro da água, o que a torna uma verdadeira especialista na coleta de alimentos. O olfato da anta é um de seus principais sentidos e desempenha um papel crucial em seu dia a dia. Ela utiliza esse sentido apurado para encontrar alimentos e detectar a presença de outros animais, incluindo possíveis predadores. É também através do olfato que a anta se comunica com outros de sua espécie. Em várias ocasiões, ela marca território com urina ou secreções, deixando um rastro químico que outras antas conseguem identificar. Isso é especialmente importante durante o período de acasalamento, pois permite que as antas encontrem parceiros na vastidão das florestas. Por falar em alimentos, a anta tem um papel ecológico fundamental. Ao se alimentar de frutos e depois caminhar pela floresta, ela dispersa as sementes por onde passa. Isso significa que a anta é uma jardineira natural das florestas. Esse papel é tão importante que ela é considerada uma espécie-chave para a manutenção do ecossistema. Espécies de árvores e plantas dependem da dispersão realizada pela anta para se espalharem por novas áreas da floresta. Em alguns lugares, é dito que a floresta literalmente anda com a anta, já que as plantas seguem seu caminho. Esse é um detalhe que poucos sabem, mas que torna a anta indispensável para a biodiversidade dos ecossistemas que habita. A reprodução das antas começa com a busca por um parceiro, o que geralmente acontece após a marcação de território e a identificação de cheiros deixados por outros indivíduos. A fêmea da anta, que é quem geralmente dá os primeiros sinais de receptividade, deixa marcas químicas específicas pelo território, que indicam que está pronta para o acasalamento. Uma vez que um macho identifica essas marcas e encontra a fêmea, ele se aproxima com cautela, mantendo-se atento às reações dela. Esse processo de aproximação é pacífico e envolve uma espécie de diálogo corporal, onde ambos os animais se aproximam de forma lenta e investigam um ao outro. Esse ritual é essencial, pois estabelece um elo de confiança e ajuda a reduzir o estresse durante o período de cortejo, especialmente porque as antas são animais naturalmente cautelosos e evitam conflitos. Esse período de cortejo, que pode durar alguns dias, é crucial para que ambos estejam seguros e confiantes. A anta tem um ciclo de reprodução relativamente longo, o que é uma das razões pelas quais é tão vulnerável na natureza. O período de gestação de uma anta é de aproximadamente 13 meses, isso mesmo, mais de um ano. Essa gestação prolongada é uma característica única entre os animais de grande porte e é um desafio para a preservação da espécie, pois, diferentemente de animais que têm várias crias ao longo do ano, a anta tem apenas um filhote por vez e com intervalos muito espaçados. Como mencionamos, a anta é um animal de reprodução lenta, e o período de gestação é longo, durando cerca de 13 meses. Quando chega o momento do acasalamento, a anta se torna mais ativa e atenta aos sinais deixados por possíveis parceiros. Uma curiosidade é que, apesar de sua estrutura pesada, a anta é ágil e capaz de cobrir grandes distâncias em busca de um parceiro adequado. Esse comportamento ajuda a aumentar a diversidade genética, já que elas frequentemente cruzam com antas de outras áreas. Depois do acasalamento, a fêmea passa por um longo período de gestação, que exige bastante energia e atenção. Durante esse tempo, ela busca áreas mais tranquilas e isoladas, onde possa se alimentar em paz e garantir um ambiente seguro para o futuro filhote. É interessante notar que, mesmo com uma dieta predominantemente herbívora, a anta é extremamente resistente e capaz de enfrentar períodos de escassez de alimentos. Em situações adversas, ela adapta sua alimentação, consumindo uma variedade maior de plantas e até mesmo folhas que outros animais evitam.
O nascimento de um filhote de anta é um evento especial, e esses pequenos nascem com uma característica que os torna adoráveis e muito fáceis de identificar: as listras. Enquanto jovens, as antas possuem listras brancas que percorrem seu corpo e funcionam como uma forma de camuflagem. Esse padrão ajuda os filhotes a se misturarem ao ambiente ao redor, reduzindo as chances de serem encontrados por predadores. Com o passar do tempo, essas listras desaparecem, e eles assumem a coloração marrom uniforme dos adultos. Esses filhotes são extremamente dependentes da mãe, e o vínculo entre eles é forte. A mãe é responsável por proteger e guiar o pequeno até que ele seja capaz de sobreviver por conta própria. Durante o primeiro ano de vida, o filhote permanece ao lado da mãe, aprendendo onde encontrar alimento, como se proteger e quais são os comportamentos sociais de sua espécie. Esse processo de aprendizado é vital, pois ajuda a perpetuar os conhecimentos e instintos que serão necessários para a sobrevivência do filhote ao longo de sua vida adulta. Essa coloração distinta é uma adaptação essencial para a sobrevivência do filhote nas primeiras semanas de vida, período em que é mais vulnerável. O filhote permanece ao lado da mãe por cerca de 6 a 8 meses, sendo amamentado e protegido contra possíveis ameaças. A fêmea da anta é extremamente protetora e se mostra sempre vigilante durante esse tempo, defendendo o filhote de qualquer perigo iminente. O vínculo entre mãe e filhote é forte e se desenvolve intensamente nos primeiros meses, pois a mãe ensina o filhote a buscar alimento e a se esconder dos predadores. Durante os primeiros meses, o filhote depende totalmente do leite materno, que é altamente nutritivo e fundamental para seu crescimento e desenvolvimento. Após esse período, o filhote começa a explorar seu ambiente de forma mais independente, embora ainda permaneça próximo à mãe. Ele passa a consumir pequenas quantidades de vegetação, aprendendo aos poucos a identificar os alimentos de que precisa para sobreviver. Esse processo de aprendizagem é essencial para que, ao se tornar um jovem adulto, o filhote seja capaz de buscar e selecionar suas próprias fontes de alimento, além de se proteger na natureza. Com o passar do tempo, o filhote vai perdendo as listras características e adquirindo a coloração uniforme que identifica os adultos, o que geralmente acontece ao redor dos 6 a 8 meses de idade. Nesse momento, a anta jovem está mais preparada para enfrentar os desafios da vida na floresta. Contudo, ela ainda depende em parte da proteção e orientação da mãe, especialmente quando se trata de identificar áreas de segurança e aprender as rotas de alimentação. O processo de independência é gradual, e aos poucos o jovem se afasta para iniciar sua própria jornada. Em termos de taxa reprodutiva, as antas têm um ciclo de reprodução bem lento. Cada fêmea, em média, dá à luz um único filhote a cada 2 a 3 anos, o que significa que a população de antas cresce em um ritmo mais lento se comparado a outros animais. Esse ritmo reprodutivo é uma das razões pelas quais a espécie está vulnerável e precisa de proteção especial para garantir sua sobrevivência. A baixa taxa de natalidade torna a espécie mais suscetível a ameaças externas, como a perda de habitat e a caça. Por isso, cada novo nascimento é celebrado por biólogos e conservacionistas, pois representa uma vitória para a conservação da anta. Para preservar esses animais, iniciativas de conservação têm sido implementadas em várias regiões onde as antas habitam. Esses projetos buscam não apenas proteger o habitat natural das antas, mas também garantir a continuidade dos processos reprodutivos, permitindo que cada filhote tenha a chance de crescer e contribuir para a população. A conscientização sobre a importância das antas para o ecossistema é fundamental para sensibilizar as comunidades locais e promover a coexistência pacífica entre humanos e esses animais incríveis. O processo de reprodução das antas é um exemplo da complexidade e beleza da natureza, onde cada etapa é essencial para o equilíbrio e a continuidade da vida. Ao longo dos anos, a anta desenvolveu estratégias únicas de sobrevivência e reprodução, que a tornam uma espécie verdadeiramente adaptada aos desafios das florestas sul-americanas.
Entender e respeitar esses processos é fundamental para que possamos garantir que a anta continue a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas. Outro aspecto notável da anta é a sua capacidade de adaptação aos diferentes biomas. Ela é encontrada em várias partes da América do Sul, desde florestas densas até áreas de cerrado e pantanos. Em cada um desses habitats, a anta desempenha um papel fundamental, e seu comportamento pode variar conforme as condições do ambiente. Em regiões onde há mais água disponível, por exemplo, as antas tendem a passar mais tempo na água, enquanto em locais mais secos elas adaptam sua dieta e comportamento para sobreviver às adversidades. Além de todos esses comportamentos, o ciclo de vida das antas também é fascinante. Em condições ideais, uma anta pode viver cerca de 25 a 30 anos na natureza. Contudo, muitos fatores influenciam sua expectativa de vida, incluindo a disponibilidade de alimento, a presença de predadores e a ação humana, que representam um dos maiores riscos para a sobrevivência da espécie. Infelizmente, as antas enfrentam ameaças constantes, especialmente devido à destruição de seu habitat natural, que ocorre em ritmo alarmante em várias regiões da América do Sul. À medida que áreas de floresta e pântano são destruídas para dar lugar a atividades como agricultura e mineração, as antas perdem espaço vital para sobreviver e se reproduzir. Por isso, ao contrário do que muitos pensam, a anta é um animal muito adaptável e inteligente. Ela sabe identificar os melhores locais para encontrar alimentos e está sempre atenta aos perigos do ambiente. Sua visão, embora não seja das melhores, é compensada por um olfato extremamente apurado. Você já imaginou viver em um lugar tão frio que parece impossível sobreviver? Pois é exatamente assim que os pinguins vivem. Esses incríveis animais são verdadeiros sobreviventes do gelo. Mas você sabia que nem todos os pinguins vivem cercados de neve? Hoje, vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes sobre esses carismáticos pássaros e descobrir segredos que muitos desconhecem. Então, fique até o final, porque você vai se surpreender. Quando pensamos em pinguins, a primeira imagem que vem à mente é um vasto campo de gelo, certo? E é verdade, muitos pinguins, como o imperador, vivem na Antártica, enfrentando temperaturas abaixo de zero e ventos cortantes. Mas o que poucos sabem é que, para sobreviver, os pinguins imperadores têm um segredo especial. Eles se juntam em grandes grupos, formando uma espécie de bolha de calor. Cada pinguim se posiciona perto do outro, revezando-se na posição externa para que ninguém congele. Essa estratégia é tão eficaz que, no meio do grupo, a temperatura pode ultrapassar os 30 graus Celsius, enquanto lá fora, o frio é de arrepiar. Você sabia que esses mesmos pinguins percorrem distâncias enormes para encontrar alimento para seus filhotes? Imagine andar vários quilômetros no gelo apenas para conseguir alguns peixes. Impressionante, não é? Agora, algo que talvez te surpreenda. Nem todos os pinguins vivem no frio. Pinguins de Magalhães, por exemplo, habitam as praias da Argentina e do Chile. Eles preferem climas mais amenos e são conhecidos por construírem tocas nas dunas, como verdadeiros engenheiros. Eles cavam buracos na areia para proteger seus ovos de predadores e das mudanças climáticas. E, falando em predadores, você sabia que os pinguins precisam lidar com ameaças tanto na terra quanto no mar? Predadores como focas leopardo e aves, como os escuas, estão sempre de olho nos filhotes indefesos. É uma luta constante pela sobrevivência, mas esses pequenos guerreiros têm suas maneiras de se proteger, e a união faz toda a diferença. Talvez uma das habilidades mais impressionantes dos pinguins seja sua capacidade de mergulho. Eles podem ser péssimos no ar, mas debaixo d'água são verdadeiros torpedos. Pinguins imperadores, por exemplo, podem mergulhar a mais de 500 metros de profundidade e ficar submersos por até 20 minutos. Eles possuem músculos especiais que armazenam oxigênio,
permitindo que explorem áreas onde poucos animais conseguem chegar. Você sabia que o corpo dos pinguins é tão adaptado à água que suas asas funcionam como verdadeiras nadadeiras? Eles usam essas asas para se impulsionar e nadar a uma velocidade que pode chegar a 10 km por hora. Imagine um pássaro que voa debaixo d'água. Essa é a mágica dos pinguins. Agora, se tem uma cena que derrete qualquer coração, é a caminhada dos pinguins na terra. Com seu jeito desajeitado e passos curtos, eles parecem sempre estar prestes a cair. Mas não se engane, essa é uma adaptação para economizar energia enquanto se movem sobre o gelo. E quando estão em áreas menos geladas, eles têm outra estratégia: escorregar de barriga. Os pinguins literalmente deslizam pelo chão para percorrer distâncias mais rapidamente, uma técnica que chamam de tobogã. E tem mais. Algumas espécies, como o pinguim gentoo, são extremamente rápidas na água, mas na terra gostam de exibir um comportamento muito curioso. Eles entregam pedrinhas uns para os outros como se fossem presentes. Isso acontece principalmente na época do acasalamento, e é um gesto que mostra afeto e a escolha do parceiro. Nada como um presente especial, não é mesmo? Os pinguins são verdadeiros mestres da adaptação, capazes de sobreviver em alguns dos ambientes mais extremos do planeta e, ao mesmo tempo, serem incrivelmente encantadores com seus hábitos e comportamentos. Eles nos ensinam que, mesmo nas situações mais difíceis, a união, a cooperação e a resiliência são a chave para sobreviver e prosperar. Se você gostou de conhecer mais sobre esses incríveis pássaros e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do nosso mundo animal. E qual outra curiosidade sobre os pinguins você conhece? Deixe nos comentários. Adoraria saber. Até a próxima, exploradores. O lêmure de Madagascar é um dos animais mais fascinantes que você pode encontrar na natureza. Esse pequeno primata, endêmico da ilha de Madagascar, é cercado de mistérios e curiosidades que fazem dele uma verdadeira joia do reino animal. Se você ainda não conhece muito sobre os lêmures, prepare-se para uma jornada envolvente, onde cada detalhe revelado vai te fazer se apaixonar mais por essa criatura incrível. Vamos começar com uma característica que imediatamente chama a atenção: seus olhos enormes. Os lêmures têm olhos grandes e expressivos, que são uma adaptação perfeita para a vida noturna. Isso mesmo, muitos lêmures são noturnos, o que significa que passam boa parte do tempo ativos à noite. A capacidade de enxergar no escuro é essencial para eles, e seus olhos são especializados nisso. Imagine caminhar por uma floresta densa durante a noite e ter uma visão tão apurada quanto a deles. Agora, falando um pouco sobre a diversidade dos lêmures. Existem cerca de 100 espécies diferentes, cada uma com suas particularidades. Algumas são pequenas, do tamanho de um ratinho, enquanto outras podem ser bem maiores, como o indri, que pode chegar a quase 1 metro de altura. Essa diversidade é resultado do isolamento de Madagascar, uma ilha que se separou do continente africano há milhões de anos, permitindo que os lêmures evoluíssem de formas únicas, sem a concorrência de outros grandes predadores. Um exemplo curioso dessa evolução é o lêmure-rato, o menor de todos. Ele pesa cerca de 30 gramas e tem o tamanho de um esquilo pequeno. Por outro lado, o já mencionado indri é o maior, pesando até 10 quilos. É incrível pensar que uma ilha isolada possa abrigar tamanha variedade dentro de um mesmo grupo de animais. A alimentação dos lêmures também é um ponto interessante. Eles são, em grande parte, herbívoros, comendo frutas, folhas e flores. Porém, alguns lêmures também podem comer insetos e pequenos vertebrados. Isso depende muito da espécie e do habitat. Os lêmures que vivem em florestas densas, por exemplo, têm uma dieta mais rica em frutas, enquanto aqueles que vivem em áreas mais áridas precisam se adaptar e comer o que estiver disponível, como folhas mais resistentes e até cascas de árvores. E por falar em habitat, os lêmures são verdadeiros acrobatas.
Vivendo em árvores, eles saltam de galho em galho com uma agilidade impressionante. Seus corpos leves e musculosos são perfeitos para essa vida arborícola. Um dos saltadores mais notáveis é o sifaca, um lêmure que pode dar saltos de até 10 metros de distância entre as árvores. Imagine o fôlego e a precisão que esse animal precisa ter para realizar essas manobras. Mas nem tudo são flores para os lêmures. Infelizmente, eles estão entre os animais mais ameaçados do planeta. O desmatamento em Madagascar é uma das maiores ameaças à sua sobrevivência. A ilha perdeu grande parte de sua cobertura florestal devido à agricultura e à exploração de madeira. Com isso, muitos lêmures estão perdendo seu habitat natural e sendo forçados a viver em áreas cada vez menores e isoladas. Além disso, a caça ilegal também é um problema, apesar de esses animais serem protegidos por leis locais. Agora, uma curiosidade que talvez você não saiba: os lêmures têm um papel importante na cultura de Madagascar. Para os malgaches, o povo nativo da ilha, os lêmures são vistos como animais espirituais. Eles acreditam que esses primatas são guardiões das florestas e que têm uma conexão especial com os ancestrais. Isso fez com que em muitas regiões os lêmures fossem respeitados e protegidos por tradições culturais, o que ajudou a preservá-los por séculos. No entanto, com o avanço da modernização e a chegada de práticas econômicas mais destrutivas, essa relação simbiótica tem sido ameaçada. Falando em preservação, existem diversas iniciativas ao redor do mundo para proteger os lêmures. Muitos zoológicos e centros de conservação têm programas dedicados à reprodução em cativeiro e à educação sobre a importância da conservação desses animais. Além disso, organizações ambientais trabalham diretamente em Madagascar para tentar frear o desmatamento e criar áreas de preservação onde os lêmures possam viver em segurança. Essas ações são essenciais, pois muitas espécies de lêmures estão criticamente ameaçadas de extinção, e sem um esforço conjunto, poderíamos perder essas incríveis criaturas em poucas décadas. Outro aspecto fascinante sobre os lêmures é seu comportamento social. Eles vivem em grupos, e cada grupo tem uma dinâmica única. Alguns lêmures são liderados por fêmeas, o que é bastante incomum no reino animal. A fêmea dominante decide onde o grupo vai, o que eles vão comer e até quem pode acasalar. Esse tipo de organização matriarcal é um dos motivos pelos quais os lêmures são tão estudados por cientistas, já que suas estruturas sociais podem nos ajudar a entender mais sobre a evolução dos primatas, inclusive a nossa própria espécie. Os lêmures também têm um vocabulário extenso de sons que usam para se comunicar. Eles podem emitir gritos, assobios e até roncos. Cada som tem um significado diferente, seja para avisar o grupo sobre a presença de um predador ou para fortalecer os laços sociais entre eles. Algumas espécies, como o indri, são famosas por seus cantos longos e melodiosos, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Além dos sons, os lêmures usam o olfato para se comunicar. Eles têm glândulas especiais que produzem cheiros únicos, e esses odores são usados para marcar território e até para atrair parceiros. Imagine entrar numa floresta e perceber que tudo ao redor está impregnado pelos sinais olfativos desses pequenos primatas. E para finalizar, não podemos esquecer de falar sobre a importância dos lêmures para o ecossistema de Madagascar. Eles são considerados dispersores de sementes, o que significa que ajudam a espalhar sementes pela floresta, contribuindo para a regeneração das plantas. Quando um lêmure come uma fruta e depois se desloca para outra parte da floresta, ele acaba espalhando as sementes dessa fruta, ajudando novas árvores a crescerem em diferentes áreas. Sem os lêmures, muitas das plantas endêmicas de Madagascar poderiam desaparecer, o que seria um desastre ecológico. Portanto, além de serem animais encantadores e cheios de curiosidades, os lêmures desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade da ilha. Protegê-los é, ao mesmo tempo, proteger toda uma cadeia de vida que depende deles. Se cada um de nós fizer sua parte, seja através da conscientização, do apoio a projetos de conservação ou simplesmente espalhando a palavra sobre a importância desses animais, podemos garantir que os lêmures continuem a encantar o mundo por muitas gerações. Além de todos esses aspectos fascinantes, os lêmures também possuem uma relação especial com o tempo. Isso porque em Madagascar, eles evoluíram ao longo de milhões de anos sem grandes predadores naturais, permitindo que desenvolvessem comportamentos únicos e estratégias de sobrevivência diferentes das de outros primatas ao redor do mundo. No entanto, com a chegada do ser humano na ilha, aproximadamente 2000 anos atrás, essa dinâmica começou a mudar drasticamente. Com a destruição de florestas e a introdução de espécies invasoras, os lêmures passaram a enfrentar novos desafios, para os quais não estavam adaptados. Isso os colocou em uma corrida contra o tempo, onde a preservação de seu habitat é vital para que possam continuar evoluindo de forma equilibrada. E é exatamente essa relação entre os lêmures e seu ambiente que faz com que sua conservação seja tão importante. Outro detalhe interessante é que os lêmures têm uma conexão histórica com as antigas lendas de Madagascar. Para os moradores locais, muitas vezes eles são vistos como criaturas mágicas, responsáveis por manter o equilíbrio espiritual da floresta.
Em algumas histórias, acredita-se que os lêmures protegem as almas dos ancestrais, o que reforça ainda mais o respeito que muitos malgaches têm por esses primatas. Com tanto mistério e beleza envolvidos, os lêmures não são apenas um tesouro de Madagascar, mas do mundo todo. Eles são a prova viva de como a evolução pode criar animais únicos e importantes para o equilíbrio ecológico. Portanto, quando falamos em preservá-los, estamos falando em garantir que uma parte vital da biodiversidade global continue a existir. Os cavalos marinhos são, sem dúvida, uma das criaturas mais extraordinárias dos oceanos. Eles se destacam, não só por sua aparência única, mas também por seus comportamentos surpreendentes. Olhe bem para eles: corpo ereto, cabeça alongada que lembra de um cavalo, uma cauda flexível que os ajuda a se agarrar a corais e algas marinhas. Já percebeu como parecem tão diferentes de qualquer outro peixe? Sim, cavalos marinhos são, de fato, peixes. Mas o que os torna tão especiais? Prepare-se, porque você vai descobrir. Começando pelo fato de que os cavalos marinhos têm uma forma curiosa de nadar. Enquanto a maioria dos peixes usa a cauda para se impulsionar, o cavalo marinho usa suas pequenas barbatanas dorsais para se mover e, para ser sincero, eles não são exatamente os nadadores mais rápidos do oceano. Na verdade, nadam lentamente, e isso faz com que sejam presas fáceis, não é mesmo? Errado. Para compensar essa desvantagem, os cavalos marinhos se camuflam de maneira impressionante. Eles conseguem se misturar com o ambiente ao redor, escondendo-se entre plantas marinhas e corais, tornando-se praticamente invisíveis para predadores. E falando em predadores, você sabia que cavalos marinhos não têm muitos inimigos naturais? Isso ocorre, em parte, por causa de sua pele. Ao contrário de muitos peixes que possuem escamas, os cavalos marinhos são cobertos por placas ósseas. Isso lhes dá uma espécie de armadura, tornando-os menos apetitosos para os predadores. Agora, você deve estar se perguntando se são tão lentos, como eles conseguem caçar? Bem, essa é outra surpresa que o cavalo marinho tem na manga. Eles são mestres na arte de emboscar suas presas. Como? Eles têm uma cabeça especial, adaptada para sugar pequenos crustáceos e plâncton. Quando se aproximam silenciosamente de suas presas, eles aspiram o alimento com uma velocidade impressionante, quase como um pequeno aspirador submarino. De fato, em um piscar de olhos, o alimento desaparece dentro da boca do cavalo marinho. Mas, talvez, a característica mais surpreendente dos cavalos marinhos seja seu comportamento reprodutivo. Diferente da maioria dos animais, são os machos que carregam e dão à luz os filhotes. Isso mesmo! A fêmea deposita os ovos dentro de uma bolsa no abdômen do macho, e ele é responsável por incubar os ovos até que estejam prontos para eclodir. Imagine só, em uma única gestação, um cavalo marinho macho pode carregar de 100 até 1000 filhotes. Depois de algumas semanas, o macho dá à luz centenas de miniaturas perfeitas de cavalos marinhos. E, nesse ponto, os filhotes estão por conta própria. Não há cuidados parentais após o nascimento, eles são deixados para sobreviver sozinhos.
Outro fato interessante é que os cavalos marinhos formam pares monogâmicos. Eles mantêm o mesmo parceiro por longos períodos, e todos os dias, os casais realizam uma espécie de dança. Sim, uma dança. Eles nadam juntos, se entrelaçam com a cauda e, muitas vezes, sincronizam seus movimentos. Isso não só fortalece a relação entre eles, mas também garante que o macho esteja pronto para receber os ovos quando a fêmea estiver pronta para transferi-los. Mas o cavalo marinho não é apenas uma criatura fascinante por seu comportamento e aparência. Ele também desempenha um papel vital no ecossistema marinho. Eles ajudam a controlar a população de pequenos crustáceos e outros organismos marinhos, mantendo o equilíbrio dos recifes de corais e prados marinhos. No entanto, apesar de sua importância, os cavalos marinhos estão em perigo. A pesca predatória e a destruição de seus habitats, especialmente as áreas de recifes de corais e manguezais, têm levado muitas espécies de cavalos marinhos à beira da extinção. Além disso, eles são caçados para o uso na medicina tradicional e para o comércio de aquários. Então, o que podemos fazer para ajudar? Proteger o ambiente marinho é crucial. Evitar o consumo de produtos que utilizam cavalos marinhos e apoiar práticas de pesca sustentável são passos essenciais para garantir que essa espécie continue a nadar pelos oceanos. Os cavalos marinhos são criaturas enigmáticas, com uma beleza quase mágica. E, ao mesmo tempo em que são frágeis, eles têm adaptado estratégias incríveis para sobreviver em um mundo subaquático cheio de desafios. Ao conhecer mais sobre esses pequenos gigantes dos mares, podemos nos inspirar a proteger e preservar os oceanos e as muitas formas de vida que eles abrigam. E aí? O que você achou? O pato madarim é um dos patos mais fascinantes e coloridos do mundo. Originário das florestas da Ásia e da Europa, esse pato é uma verdadeira obra-prima da natureza. Suas penas apresentam uma combinação de cores vibrantes, que vão do verde ao azul, do laranja ao branco, criando um visual deslumbrante. Mas o que faz esse pato tão especial? Vamos explorar juntos suas características, comportamento e curiosidades que certamente vão prender sua atenção. Os machos são particularmente impressionantes. Durante a época de acasalamento, eles exibem um esplendor sem igual, com penas que parecem ter sido pintadas à mão. A cabeça verde escura reflete a luz de maneira hipnotizante, enquanto o corpo apresenta padrões intrincados que parecem contar uma história antiga. A cauda longa e serrilhada é um detalhe que não pode passar despercebido. Esses traços não são apenas para exibir beleza, eles desempenham um papel crucial na corte. As fêmeas, por outro lado, têm uma plumagem mais discreta, predominantemente marrom, o que lhes oferece camuflagem enquanto incubam seus ovos. Mas não é apenas a aparência que torna o pato madarim interessante.
Seu comportamento social é fascinante. Eles são conhecidos por formar laços fortes com seus parceiros e geralmente se emparelham para a vida toda. Essa fidelidade é rara entre as aves aquáticas. Você sabia que, após o acasalamento, o casal passa bastante tempo junto? Eles são frequentemente vistos nadando lado a lado, em perfeita harmonia, explorando os lagos e rios que habitam. Falando em habitat, o pato-madarim prefere áreas de água doce cercadas por vegetação densa. Esse ambiente proporciona abrigo e segurança, permitindo que se escondam de predadores e que seus filhotes tenham um espaço seguro para crescer. As fêmeas são especialmente cuidadosas na escolha do local onde vão fazer o ninho. O ninho é geralmente construído em buracos de árvores ou em áreas cobertas por vegetação alta, onde os ovos ficam protegidos. Assim que os filhotes nascem, eles são levados à água logo após o nascimento, um espetáculo incrível de como a natureza se adapta. Os filhotes são uma visão adorável. Com penas fofinhas e coloridas, eles seguem a mãe em uma pequena fila, aprendendo rapidamente a nadar e a procurar comida. Os pequenos patos são extremamente ágeis, mas ainda precisam da proteção dos adultos. O instinto maternal é forte, e as mães são extremamente protetoras. Elas emitem sons suaves para acalmar os filhotes e orientá-los, criando um vínculo que é impressionante de observar. Agora, vamos falar sobre a alimentação. O pato-madarim é onívoro e se alimenta de uma variedade de itens, incluindo sementes, grãos, insetos e pequenos crustáceos. Eles são mestres em mergulhar e forragear, usando seu bico para vasculhar a superfície da água. Você sabia que esses patos também podem ser vistos se alimentando de frutas? É verdade! Em algumas regiões, eles são conhecidos por se deliciarem com frutas que caem das árvores. Além de sua dieta diversificada, o pato-madarim é um excelente voador. Suas asas são longas e poderosas, permitindo que alcancem grandes altitudes e distâncias. Durante a migração, eles podem percorrer milhares de quilômetros, viajando em bandos. A migração é uma época emocionante para esses patos, pois eles trocam a plumagem de reprodução pela plumagem de inverno, que é menos colorida, mas igualmente fascinante. A época de reprodução é cheia de desafios. O pato-madarim deve enfrentar predadores como raposas, cobras e até mesmo outros pássaros. A natureza pode ser implacável, e muitos ovos não sobrevivem. No entanto, a perseverança desses patos é notável. Eles têm um instinto de sobrevivência que é admirável. Se um ovo for atacado, a fêmea imediatamente toma medidas para proteger o restante do ninho. Os patos-madarim também são conhecidos por suas vocalizações. Eles emitem sons variados, desde grunhidos suaves até quackings mais altos. Esses chamados têm diferentes significados e podem ser usados para comunicar com os filhotes ou entre o casal. Essa comunicação é essencial, especialmente durante a época de acasalamento e quando os filhotes estão aprendendo a nadar. No mundo da conservação, o pato-madarim enfrenta desafios. Seu habitat está ameaçado pela urbanização e pela poluição, e muitas populações estão em declínio. Portanto, iniciativas de conservação são fundamentais para garantir que esses magníficos patos continuem a prosperar. A conscientização sobre a importância de preservar seus habitats naturais é crucial. Cada um de nós pode contribuir para a proteção da vida selvagem, seja através de ações diretas ou apoiando organizações que lutam por esse propósito. E aqui vai um fato intrigante: em algumas culturas, o pato-madarim é um símbolo de amor e lealdade. Sua beleza e comportamento monogâmico tornaram um ícone em várias tradições. Isso faz com que esses patos não sejam apenas admirados por sua aparência, mas também por seus valores comportamentais, refletindo o que muitos consideram ser as qualidades ideais em um relacionamento. Por fim, se você teve a oportunidade de observar um pato-madarim em seu habitat natural, sabe o quanto essa experiência é mágica. A beleza desses patos, combinada com seu comportamento fascinante, faz deles uma das aves mais encantadoras do mundo. Se você ainda não teve essa oportunidade, considere visitar áreas onde eles habitam. A natureza tem tanto a oferecer, e observar essas criaturas é apenas uma das maneiras de nos conectar com o nosso planeta. Esperamos que você tenha se encantado com o pato-madarim assim como nós. Essa é uma espécie que nos lembra da diversidade e da beleza que a natureza nos proporciona. Cada aspecto da vida desse pato é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, a beleza e a adaptação podem prevalecer. Fique atento às próximas histórias que traremos sobre as maravilhas do reino animal. A natureza está cheia de surpresas, e estamos apenas começando a explorá-la juntos.
Além de sua beleza e comportamento, o pato mandarim também tem um papel importante nos ecossistemas que habita. Eles ajudam a controlar as populações de insetos e plantas aquáticas, contribuindo para a saúde dos ambientes em que vivem. Ao se alimentarem de sementes e grãos, eles também ajudam na dispersão de plantas, o que é essencial para a regeneração do habitat. Essa interação entre o pato mandarim e seu ambiente é um exemplo perfeito de como todas as criaturas desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico. A história do pato mandarim é repleta de simbolismo em várias culturas. Na arte oriental, eles são frequentemente retratados em pinturas e cerâmicas, simbolizando a boa sorte e a felicidade no casamento. Na China, por exemplo, acredita-se que a presença desses patos traz alegria e harmonia para o lar. Essa reverência cultural destaca não apenas a beleza estética dos patos mandarim, mas também a importância que eles têm nas tradições e valores humanos. Outro aspecto interessante é a criação do pato mandarim em cativeiro. Sua popularidade entre os amantes de aves levou à domesticação e criação em viveiros. Muitas pessoas os mantêm como animais de estimação, admirando sua plumagem vibrante e comportamento cativante. No entanto, é crucial que essas aves sejam mantidas em ambientes que mimetizem suas condições naturais, garantindo seu bem-estar e saúde. Você já parou para pensar sobre o impacto das mudanças climáticas na vida dos patos mandarim? Assim como muitas outras espécies, eles enfrentam ameaças à medida que seus habitats mudam. A perda de áreas úmidas e florestas devido à urbanização e ao aquecimento global coloca sua sobrevivência em risco. É por isso que a conscientização e a conservação são tão essenciais. Vamos juntos proteger e valorizar essas criaturas incríveis, garantindo que futuras gerações também possam apreciar a beleza e a singularidade do pato mandarim.